Olá, bem-vindos! Olha, hoje a gente vai fundo em um texto que, sinceramente, mexe bastante com as nossas noções sobre o que é justiça, moralidade e julgamento. É uma daquelas passagens que funcionam como um espelho, sabe? Que forçam a gente a dar uma olhada pra dentro antes de sair apontando o dedo pra fora. Então vamos nessa? Pra gente começar, fica aqui uma pergunta que talvez todo mundo já tenha se feito em algum momento. Nesse nosso mundo de comparação o tempo todo, por que será que é tão natural, quase um instinto, a gente medir o nosso próprio valor olhando para o que os outros estão fazendo? É justamente essa tensão que o texto que vamos analisar hoje começa a explorar. A fonte apresenta para a gente duas figuras bem marcantes. De um lado tem o moralista, aquela pessoa que parece super correta, que critica o erro dos outros e se sente bem satisfeita com a própria vida. E do outro lado, o devasso, que vive numa rebeldia aberta, ignora as regras e vive só para a paixão. Assim, de primeira aparecem o dia e a noite, mas a análise vai mostrar que eles têm muito mais em comum do que a gente imagina. E com isso, a gente entra na nossa primeira sessão. Agora o foco vira totalmente para a pessoa que julga, para quem aponta o dedo. A ideia é colocar essa pessoa na frente de um espelho, para ela ver o reflexo das próprias ações. Então, o ponto crucial é este aqui. O texto diz que quando a gente condena alguém por uma atitude, na verdade, a gente está dando uma sentença contra nós mesmos. Por quê? Porque de um jeito ou de outro, também praticamos as mesmas coisas. A raiz do problema, seja na rebeldia escancarada ou no orgulho escondido, é a mesmíssima. E essa ideia fica super clara com essa analogia brilhante de Jesus. Imagina só a cena, alguém tentando tirar um cisquinho do olho do outro enquanto tem uma viga, uma trave de madeira no próprio olho. Chega a ser cômico, né? Mas mostra o quão sério e absurdo é o julgamento hipócrita. A história do rei Davi é um exemplo perfeito e bem dramático disso. O profeta Natã chega e conta para ele a história de um homem rico que rouba a única ovelhinha de um homem pobre. Davi fica furioso, indignado e diz: "Esse cara tem que morrer." E aí vem o choque, a revelação. Esse homem é você. Davi foi super rápido para julgar um pecado, enquanto estava cego para o seu próprio erro, que era infinitamente maior. E isso nos leva direto para a segunda parte. Se o problema é julgar sem olhar para si, de onde é que vem essa atitude? A análise aponta para algo que a gente pode chamar de a ilusão da superioridade. Agora, o que é muito interessante aqui é a virada de chave que o texto propõe. O moralista pode olhar para a bondade e paciência de Deus na sua vida e pensar: isso é um sinal de aprovação, estou no caminho certo. Mas a argumentação é justamente o contrário. Essa bondade toda não é um prêmio, é um chamado, um convite para mudar, para se arrepender. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos deixa isso bem nítido. Vamos ver aqui no quadro. O fariseu, todo orgulhoso, agradece por não ser como os outros. Ele se compara, se coloca num pedestal. Já o cobrador de impostos, ele mal consegue olhar para cima e só pede por misericórdia. E o resultado? O humilde é que saiu justificado, enquanto o orgulhoso saiu condenado. E aqui está a grande ideia que amarra tudo. O orgulho, aquela autossuficiência do coração moralista, é visto como uma rebeldia tão grave quanto a vida abertamente sem lei. Ambos os caminhos colocam o eu no centro de tudo, em oposição a Deus. Lá no fundo, a origem é a mesma. Bom, então se a nossa comparação humana é cheia de falhas e a nossa autoavaliação nos engana, qual é o padrão final? É agora que a gente chega no clímax da passagem, que explora o conceito do julgamento imparcial de Deus. A afirmação principal é essa aí, direta e poderosa. Perante o critério divino, não tem tratamento especial. Rótulo, religião, nacionalidade, nada disso conta como favoritismo. E os critérios, olha, são muito mais profundos do que as aparências. O julgamento, segundo o texto, se baseia nas ações de cada um, sim, mas também nos segredos do coração, aquilo que ninguém vê. E até naquela lei moral que parece que vem de fábrica, escrita na nossa consciência. É um padrão que vai muito, mas muito além do que a gente consegue enxergar por fora. Isso levanta uma questão bem provocadora. Será que o próprio moralismo pode ser perverso? A fonte até cita o caso da mulher pega em adultério, em que os líderes religiosos usaram a lei não para buscar justiça, mas como uma arma, uma armadilha para Jesus, sem um pingo de compaixão pela mulher. Isso mostra como as regras podem ser usadas de um jeito bem cruel.
Agora, diante de um padrão tão alto e de um diagnóstico que parece valer para todo mundo, o texto não nos deixa num beco sem saída. Pelo contrário, ele aponta para o que a fonte chama de a única saída. A solução que aparece é viver pela fé. Mas calma, é importante entender o que isso quer dizer aqui. Não é só uma crença passiva, da boca para fora. A fonte define como uma fé de verdade, que gera fidelidade, uma confiança que se mostra na prática, numa vida transformada e em boas ações. E a mensagem final não é para deixar ninguém para baixo, em desespero. É justamente o oposto, é de esperança. A mesma verdade que mostra o problema universal, tanto do moralismo quanto da vida sem regras, é a que também oferece a solução. É o diagnóstico preciso que faz o remédio ser tão necessário e tão eficaz. Então, o que a gente pode levar disso tudo para a vida? O texto nos desafia a examinar nosso próprio coração antes de julgar os outros, a largar de mão essas comparações orgulhosas, a enxergar a bondade que a gente recebe como um chamado para mudar e a entender que fé de verdade vira ação. E a gente termina com a pergunta que o próprio texto deixa no ar. No fim das contas, a confiança está depositada onde? Na nossa própria justiça, na nossa capacidade de fazer tudo certo ou na justiça que vem de Deus? Uma reflexão que com certeza ecoa muito além dessa nossa análise aqui. Muito obrigado pela companhia.